Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos nessa data tão especial, que é o Dia dos Pais. Desde já, meus cumprimentos a todos os papais aí que nos assistem. A reunião de hoje nós teremos uma palestra em continuidade ao ciclo de palestras, o Espiritismo Responde. Hoje nós teremos como palestrante a Márcia Bueno com o tema Família, seus laços, suas lições. Ok? Convido a todos a se concentrarem por um instante para fazermos uma prece inicial e depois ela já inicia a exposição. Tudo bem? Então vamos serenando nossas mentes e nossos corações, abraçando a espiritualidade que nos assiste nesse momento e nos elevando ao nosso Mestre amado Jesus Cristo e até Deus, nosso Pai. Primeiramente, agradecendo por mais essa oportunidade bendita de estarmos reunidos em aprendizado com aquilo que o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita têm a nos revelar. Aproveitamos ainda para pedirmos que tenhamos o auxílio pertinente para que todas as lições nos sejam claras, de maneira a nos chamar à modificação íntima, à reforma de nossos atos, à melhoria constante. Que a espiritualidade possa suprir as nossas deficiências de entendimento e desejo sincero de renovação, para que consigamos sair daqui hoje muito mais dispostos à renovação à luz do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Muito bem. Agora nós estamos com a Márcia. Abriu o microfone só, Márcia. Prontinho. Bom dia a todos, todas que aí estão. Feliz dia dos Pais. Achei muito linda a mensagem que foi colocada no grupo hoje, dizendo aos pais, né, que eles parabenizando, mas ao mesmo tempo dizendo a eles que eles podem errar, que eles podem falhar e que eles sempre têm que dar continuidade à sua tarefa, passando às crianças, passando aos seus filhos os valores necessários. E, na verdade, a nossa conversa de hoje, ela vem muito ao encontro dessa tarefa aí, que não é só uma tarefa, né, dos pais, mas é a tarefa de todos aqueles que vivem no ambiente da casa. Eu vou compartilhar a tela, porque, na verdade, tem momentos que a gente vai bater um papo e tem momentos que eu farei a exposição de acordo aí com os estudos, a minha preparação que fiz para esse movimento, para esse momento, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela. Olha só, o tema que foi proposto, família, seus laços e suas lições. Ele, para mim, foi muito interessante compreender essas palavras que aí estão presentes, né? Laços. O que são laços? Laços, na definição do dicionário, a gente encontra como alianças, vínculos, uniões ou prisões. Então, é importante nós pensarmos que tipo de laços nós iremos construir no decorrer dessa vida, nesse espaço em que
muitas vezes convivem os nossos filhos, às vezes os nossos avós, né? As pessoas de uma família mais extensa, que às vezes estão agregadas aí nesse espaço que a gente vive. E aí, por outro lado, pensarmos em lições. Que lições serão essas? Serão desafios? Serão problemas? Como é que nós veremos essa caminhada em família? É importante nós pensarmos que, se forem encaradas como desafios, nós levaremos de uma forma. Se for encarado como problemas, nós levaremos de outra maneira. E aí, quando pensamos nesses laços, segundo a doutrina, é importante que pensemos nos laços espirituais ou nos laços corporais. Mas isso nós veremos um pouco mais adiante. Quando pensamos nessas alianças, nesses vínculos e nessas uniões, é fundamental que pensemos o quanto essa convivência ela precisa estar pautada no dia a dia, nos nossos, na edificação dos nossos valores. Como é que queremos constituir esse ambiente familiar? É no cumprimento dos deveres morais ou é naquilo que nós chamamos de uma ética familiar? No querer ser bom, no querer ser justo, no querer ser solidário. Então, só nesse título já fica aí muitas questões para nós pensarmos. Essa imagem, ela nos remete a pensar como é que queremos caminhar. Queremos caminhar na luz, queremos caminhar nas trevas, como é que queremos caminhar em família? E aí, a gente vai pensar na visão espírita da família. Nós veremos nos próximos slides como é que, sob a visão espírita, se concebe a família. Mas antes disso, eu gostaria que vocês participassem comigo agora, porque a primeira definição vem como um palco. A família vista como um palco onde se desenrolam cenas maravilhosas de amor. Gostaria que vocês abrissem o microfone e me dissessem como agir para que na família se desenrolem cenas de amor. Como edificar esses valores em família? É uma tarefa simples? Como lidar com os problemas na família? Então, eu gostaria, né, que quem pudesse se manifestar, eu vou interromper o compartilhamento para que eu possa ouvi-los com a máxima atenção. Então, como agir? Primeira questão, como agir em família para que realizem, para que se desenvolvem essas cenas de amor? Quem que pode nos ajudar? Marcelo, Oi. vamos ver se eu consigo responder pelo menos em parte. Eu acho que é fundamental aí desenvolver os valores religiosos, né? Independente de qual seja a crença. No nosso caso, o que nós aprendemos, que é super importante também, desenvolver e praticar, incentivar o evangelho no lar. Eu acho que aí é um caminho. Ok, obrigada, Dalton. Quem mais?
Olha, Márcia, eu acho que a gente precisa se tratar em família como a gente trata os outros. Fora de casa ou dentro de casa, agir com o mesmo respeito, com os mesmos valores, com exemplos. Principalmente eu falando como mãe. Certo. Obrigada. Quem mais pode Eu nos acho que auxiliar aí? sou eu. Eu acho que tá me ouvindo? Dá para ouvir, né? Sim. Eu acho que a compreensão, o amor entre os familiares, juntamente com a religião, o afeto entre pais, mães e filhos. Isso contribui bastante para uma harmonia dentro de um lar, né? Acho Ok. que isso é muito importante. Obrigada, amor. Valorizar as qualidades das pessoas que convivem conosco, né? O diálogo, né, é muito importante. Então, isso eu acho que é primordial. O estar junto, fazer as refeições juntos, né? Tudo isso eu acho que é um ato simples de amor, né? Ok. Obrigada, Vera. Ok. Olha só. Então, vocês me ajudaram muito nessa tarefa. Talvez eu nem traga grandes novidades, né? Já que todos vivem, né, essa doutrina maravilhosa, o que nos cabe muitas vezes é a prática mesmo, né, desses preceitos, porque é desafiador. Quando eu coloquei a questão, é uma tarefa fácil? Tudo isso que vocês colocaram? Vocês acham que é uma tarefa fácil viver esses valores em família? O que vocês acham? É fácil ou não? Pode abrir, Vera, o microfone. Às vezes não, né? Às vezes é difícil, mas eu acho que a gente tem que se empenhar, né? Tem que se Isso, empenhar. isso. Isso mesmo. É um empenho, é uma tarefa cotidiana, né, que demanda nossos estudos, como o Dalton disse, né, o Evangelho no Lar, as leituras edificantes, os vídeos que podem, edificantes também, que podem nos auxiliar, conhecimento de modo geral, que pode nos auxiliar nessa grandiosa tarefa, né? Esses espíritos, os filhos, de modo especial, são colocados, né, nos lares para que haja essa evolução, para que haja esse melhoramento. E, na verdade, não é um melhoramento só dessas crianças, é o melhoramento de todos nós, né? Então, eu vou voltar à tela, compartilhar novamente para a gente dar prosseguimento. Olha só, então, no primeiro nós vimos como uma oficina como palco, né? Onde esse amor ele vai ser compartilhado. Vai ser compartilhado. A outra definição que aparece para a gente é uma oficina de trabalho, onde são transmitidos e assimilados os exemplos valiosos da vida. Olha só, alguém que participou anteriormente falou essa palavra, exemplos. Então, é muito importante nós pensarmos quais os exemplos que nós queremos edificar nos nossos lares. A Neucione, ela disse assim, olha só,
é importante que dentro dos nossos lares nós sejamos as pessoas que somos fora do nosso lar. Por quê? Porque fora do nosso lar, no nosso trabalho, nas nossas relações, a gente contém os nossos impulsos, a gente muitas vezes se controla. E aí, no nosso lar, a gente acaba tirando, né, toda essa, muitas vezes, máscara, vestimentas, e aí a gente, às vezes, no próprio lar não tem os comportamentos que a gente tem fora do nosso lar. Então, é muito importante que quando a gente pensa em oficina, a gente pense no valor da oração, a gente pense, sim, no local do evangelho, no local de que essa oração seja uma inspiração dos bons espíritos para nos auxiliar na condução. Porque, olha só, a gente viu e conversou que a tarefa não é uma tarefa simples, é uma tarefa difícil. E é por isso que a gente necessita recorrer ao evangelho, necessita recorrer à oração, necessita recorrer a leituras edificantes para que a gente possa ser mais assertivo nessa caminhada. É muito interessante pensar que é uma pequena oficina, o nosso lar, para nos preparar para o grande mundo, né? Então, se a gente consegue, nas pequenas ações, edificar esses valores, a gente está nos preparando e preparando os nossos para enfrentar esse mundo maior, né? Então, eu sempre digo no meu ambiente de trabalho, qual é a criança que nós queremos para o mundo e qual o mundo que nós queremos para as nossas crianças. Porque dependendo de que mundo que eu quero para as nossas crianças, eu preparo essa criança no meu lar, eu me preparo também. Por quê? Porque não é algo que eu tenho que fazer só pela criança. Nós, adultos, também somos espíritos em evolução. E dia a dia, nós precisamos fazer uso dessa prática, né? Eu gosto muito do termo oficina, né? Porque é movimento de construção e reconstrução todos os dias. Eu esqueci de falar no momento inicial que quem quiser falar pode se manifestar. Na verdade, não é uma palestra, é um bate-papo, então fiquem à vontade para participar. E outro detalhe importante é que eu utilizei como fundamento para essa conversa o livro que nós trabalhamos no primeiro ano que eu passei a participar aí do Fraternidade, o livro Amor e Vida em Família, do Gesiel Andrade. Então, é importante que tudo isso que está aqui, que eu estou socializando com vocês, foi extraído desse livro dele, que nós vamos abordar não só a visão espírita, mas da família, mas também as dificuldades que vivemos e também como isso pode ser utilizado como lição, esses laços e essas lições serem construídas ao nosso favor para que a gente construa um mundo diferente. Quando a gente pensa no mundo, uma coisa grandiosa, esse mundo começa nos nossos lares, nos pequenos espaços, né? Que se expande para um espaço maior. Então, a tarefa a ser feita, a ser construída dentro desse pequeno espaço, ela é grandiosa, se nós formos pensar que isso será expandido para um
espaço maior, né? Olha só, é visto também que a família é um celeiro. Quando a gente pensa em celeiro, a gente pensa em nascedouro, a gente pensa em fonte. E aí, quando a gente olha para um bebê desse, é importante nós pensarmos quais necessidades precisarão ser atendidas. Necessidades de uma criança, as nossas necessidades. Então, são necessidades que necessitam ser satisfeitas para que tanto a criança como a gente se desenvolva adequadamente. E quando eu penso em necessidade, eu penso nas nossas necessidades afetivas, nas nossas necessidades espirituais, nas nossas necessidades materiais, né? E o que nós vemos muitas vezes é que a humanidade ela tem caminhado muito para pensar em suas necessidades materiais. E não que elas não sejam importantes, mas à medida que as crianças e nós mesmos estivermos assistidos em nossas necessidades afetivas e espirituais, haverá uma base sólida para que as nossas necessidades materiais sejam edificadas também, né? Então, é muito importante nós pensarmos qual é o lugar que cada uma dessas necessidades ocupa em nossa vida. É importante sempre nos preocupar que quando a gente edifica junto desse lar essas necessidades, tanto nas afetivas quanto espirituais, nós teremos um preparo muito maior para lidar com as questões do mundo, né? Para lidarmos com as questões que virão, nós teremos um preparo diferente. À medida que nós tivermos só focados nas necessidades materiais, talvez exista um vazio, né? Um dos estudos aí que eu vim lendo, vim fazendo, uma vez uma pessoa perguntou ao Chico, Chico, eu não sei o que acontece comigo, eu tenho tudo na minha vida, eu tenho as minhas necessidades materiais atendidas, eu tenho, né, um bom trabalho, eu tenho conforto, mas mesmo assim eu não me sinto feliz, eu não me sinto satisfeito. E aí ele responde, talvez a sua necessidade, a sua satisfação esteja no atendimento ao outro, no desejo do outro. Talvez, se você se conectar com o outro e ver no outro a necessidade dele atendida, talvez isso te trará a felicidade que você deseja, né? Então, quando nós pensamos em quais valores edificarmos nos nossos lares, nós tenhamos que pensar, além dessas necessidades espirituais, nós tenhamos que pensar nos valores da solidariedade, da cooperação. E aí, gente, quando nós pensamos nisso, nós não precisamos pensar em coisas grandiosas, mas em pequenos gestos, em pequenos atos que nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas, sejam elas mais próximas, né? Às vezes a necessidade é só da escuta, não é uma necessidade material.
É uma necessidade de ser escutado, de ser acalentado, de ser simplesmente de poder colocar para fora aquele sentimento. Então, são coisas que a gente vai aprimorando dia a dia, né? Que a gente vai desenvolvendo e que a gente vai criando caminhos. E isso, quando a gente fala, né? Quando a gente fala em família, quando a gente pensa em todos os envolvidos, a gente pensa numa escuta que se dá de um para o outro, que se dá entre os casais, que se dá entre a mãe e o filho, que se dá entre o pai e o filho, né? Então, é importante que a gente possa pensar, avaliar, aprender e, sobretudo, praticar. E se não estivermos e não nos sentirmos totalmente preparados, não há problema, né? Nós vamos trilhar isso como um caminho, um grande caminho. Um dia eu tenho alguns acertos, outro dia eu tenho alguns erros e eu faço o exercício do melhoramento, de retomar, nossa, essa forma que eu falei, essa forma que eu me expressei não foi a mais adequada, amanhã preciso falar de um outro jeito, ou nossa, hoje não escutei da forma como eu gostaria, então eu preciso fazer isso de uma outra forma. Então, são desafios e retomadas de processos que a gente não precisa se sentir culpado se errarmos. A gente vai fazendo um exercício de pensar também essa família como uma escola. Olha só, quando eu penso em escola, eu que estou dentro de uma escola enquanto profissional, na visão espiritual, olha como é importante pensar que na visão espiritual eu vou buscar me instruir, eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar experiências cotidianas. Eu vou pensar numa escola enquanto um processo evolutivo que vai dia a dia num crescente de melhoramento. Então, eu costumo dizer e pensar como fazer uma analogia como uma escada, como degraus, que a gente vai dia a dia, subindo e se construindo e reconstruindo aos poucos, né? O que é muito importante nós pensarmos nas nossas experiências cotidianas, que essa construção de valores, que essa construção de ensinar aos nossos filhos o que é certo e o que é errado, não se dá por sermões. Você não deve fazer isso, você tem que fazer aquilo, isso é o certo, isso é o errado. Não se dá. Essa constituição, ela se dá nas experiências cotidianas. E aí eu volto àquilo que foi falado por vocês no início, na relação de respeito estabelecida, na relação dos exemplos. Não adianta eu dizer, eu preciso fazer. Se eu faço, então se eu digo para o meu filho, é importante fazer a caridade, mas se ele me vê fazendo caridade, se eu o escuto, eu ouço, eu não estou falando que é importante escuta, eu estou fazendo. Então, o meu exemplo, esse exercício cotidiano do exemplo, da compreensão que vocês disseram lá no início, é o exercício importante a fazer para que não seja só discurso, mas seja a prática construída nesse cotidiano. É um exercício gigante, é um exercício importante,
Por quê? Porque à medida que nós vamos construindo isso, eu me lembro que o último dia, né, que eu participei do Evangelho, né, de modo online, porque em alguns momentos eu acabo assistindo depois, nós tínhamos o filho da Roberta. Se eu não estiver trocando o nome, é Roberta. E aí, o que acontece? Eu falei naquele instante, quando o garoto, o adolescente, né, o jovem se colocou, o quanto foi importante perceber que a família estava edificando esses valores, e aí a mãe colocou, olha, nele tem algo que é processo de busca dele. Então, claro, nós todos espíritas sabemos que alguns espíritos que vivem conosco, embora sejam nossos filhos, são muito mais adiantados do que nós mesmos. Às vezes vêm para nos ensinar muitas coisas. Só que eu retomei a esse exemplo desse jovem, porque fica nítido que as experiências são ali vividas no cotidiano, e isso vai construindo esse jovem e ajudando também o processo de construção desses pais, né? Então, é muito importante pensar que essa escola, né, constitui-se em experiências aprendidas e exercidas no dia a dia, nesse cotidiano, né? Aquela expressão, faça, né, o que eu faço, não o que eu falo, porque muitas vezes eu falo uma coisa e faço outra. Então é importante que aquilo que eu falo, eu também faço, para que isso seja o grande exemplo. E aí, essa família também, ela é vista como uma agremiação. O que é isso? Seria um local movido por objetivos em comuns, interesses em comuns. O interesse, né, de desenvolver a paciência, a tolerância, a persistência. Porque, como vocês me disseram lá atrás, não é um exercício fácil. É um exercício difícil, que tem dia que a gente vai estar assim, nossa, eu não tenho paciência para isso hoje. E aí a gente vai buscar, né, essa paciência, esse entendimento, e vai ter que ter alguns momentos também que ter a clareza de dizer, olha, nesse momento não dá. Eu não consigo falar com você. E num outro momento, eu retomo, eu converso, porque nós precisamos assumir que nós temos esse direito a ter as emoções, nós temos esse direito a ter os nossos sentimentos. A gente só tem que conter as nossas ações, para que a gente não tenha ações que a gente possa se arrepender e depois não ter como retomar. Palavras ditas, uma vez ditas, elas não dão para ser recuperadas. Existem algumas ações que não tem como a gente voltar atrás depois que elas foram executadas. Então, é muito importante que a gente desenvolva o autoconhecimento para saber e reconhecer os nossos sentimentos, né? As nossas atitudes, quais são as nossas atitudes. Nossa, eu reconheço que quando me fazem isso, eu perco a linha. Bom, então, se eu reconheço isso em mim, se eu me autoconheço, eu vou beber um gole d'água nesse momento, para que eu não fale a palavra inadequada, para que eu não diga algo que eu possa me arrepender depois, né? E aí é muito importante nós pensarmos que dentro desse lar existem programas individuais de evolução. Existe livre-arbítrio, né? Às vezes existem pais que dizem assim, nossa, mas eu estou sendo assertivo, eu estou fazendo e conduzindo da melhor forma, mas o que é que está acontecendo? Então,
Nós temos que entender que todos nós temos esse livre-arbítrio, que tanto, né, em todas as palestras nós vemos, e que é o poder de poder decidir algumas coisas. Agora, retomando um pouco essa mensagem que veio aí do Dia dos Pais, né? Que é muito importante pensar que existem idades que, embora a gente saiba que as nossas crianças, né, também têm o livre-arbítrio, ela depende dessa figura de autoridade para se constituir enquanto ser. Ela precisa, no início do seu processo, que digam para ela, né, o que é certo e o que é errado. Então, é importante que a gente não se abstenha da nossa figura de autoridade para conduzir esse ser que está em nossas mãos da melhor forma possível, né? Quando a gente pensa, né, que o lar, a família, né, é um reduto, nós pensamos num local de abrigo, de proteção, e nós temos que nos perguntar e nos avaliar o tempo todo. Tem sido a minha família tem encontrado esse lugar de proteção, esse lugar de abrigo, esse lugar de limites demarcados, onde as pessoas sabem o que é certo, onde as pessoas sabem o que é errado. Qual o espaço de liberdade que cada um tem, né? A minha liberdade vai até um ponto em que eu garanto o direito do outro, né? Então, a gente vê que essa questão da liberdade, ela tem sido tratada de uma forma em que a liberdade se esbarra naquilo que é bom para mim. Não importa o outro, isto não é liberdade, né? Liberdade que leva em consideração ao outro. Se nós vivemos numa comunidade, essa liberdade não pode interferir naquilo que como que eu poderia dizer? Fere o outro, fere o outro. Nós precisamos pensar que quando esse lugar, né, esse lugar família, é onde as pessoas buscam reequilibrar-se, reabastecer as suas forças, as suas energias. E para reabastecer essa força e essa energia, precisa ser um lugar onde provém carinho, onde provém afeto, onde provém atenção, tudo aquilo que foi trazido também lá no início. Uma de vocês disse que é o lugar onde precisa ser valorizado o diálogo, precisa ser momento de estar junto, nas pequenas atividades, estar junto no brincar, estar junto no almoçar. Nesse momento, né, em que estamos vivendo, nunca as pessoas tiveram que trabalhar por tanto tempo essas questões no mesmo espaço em que estão juntas. Muitas famílias estão juntas agora por 24 horas por dia, tendo que trabalhar em si essas relações. E aí, gente, acho que é muito importante nós voltarmos e pensarmos lá atrás. Isso tem sido uma lição de convivência ou tem sido um problema de convivência? O que vocês acham? Poderiam falar sobre isso? Desse momento. Tem sido um problema ou tem sido uma lição? O que vocês sentem isso socialmente? Que vocês ouvem falar? Márcia, aqui é a Vanessa. Oi, Aqui Vanessa. em casa, bom, a gente tira pela nossa experiência, né? É um problema e é um
assim, uma situação muito boa. É um problema porque tem vários desafios, né? Quando a gente passou a não ter mais os nossos escapes, né? Quando tá tudo ruim entre família, a gente pega todo mundo, coloca no carro, vai para casa da sogra, vai para casa da mãe, vai para um parque, vai para um restaurante, a gente dispersa, né? E acaba não resolvendo a real questão que tá ali. Então, o casal ligou. Eu pego as crianças e eu vou para casa da minha mãe. Quando eu voltar, a gente meio que não fala sobre o assunto, e aí tudo passa, e aí os dias vão passando e a coisa vai ficando ali, né? Não resolvida. O que eu tenho percebido com o isolamento social é que a gente, para ter uma qualidade de vida dentro desse novo contexto, não dá mais para colocar para debaixo dos panos aquilo que precisa ser resolvido. Então, a gente acabou aprendendo muito sobre conversar, sobre dialogar entre a gente, né, entre o casal, com os nossos filhos, considerando que as emoções, tanto das crianças quanto dos adultos, estão, né, totalmente abaladas, porque já é um tempo muito longo, longe do convívio social, embora nós somos em 4 aqui, a gente já não se basta tanto. Então, vezes que um ou outro acorda com um mau humor, né? Totalmente confuso ali do que está sentindo, do que está querendo. E as crianças acabam se conectando muito com isso, né? Então, eu acho que o que o isolamento social trouxe, pelo menos para a nossa família, foi essa necessidade da gente encontrar respostas dentro da nossa família. E não sair, dispersar ou esperar que a resposta esteja lá fora, né? Então, o diálogo, a convivência, até aquelas brigas, né, que acabam terminando num abraço, num choro, que era tão necessário e que a gente não sabia que queria. Porque aqui a gente aprendeu que por trás da raiva tem mesmo um grande medo. Um medo de quando será que a gente vai ver a nossa família? Será que a gente vai ficar nesse isolamento por muito mais tempo, né? Medo de perder o emprego, medo de acontecer alguma coisa com a nossa família, medo de que as crianças percam a possibilidade de estarem com os primos, enfim. Então, eu acho que é um momento cheio de problemas, sim, no sentido de desafios imensos, e um momento de muito aproveitamento, porque aí a gente começa a criar os nossos jeitos de conviver, as nossas maneiras de nos nutrir, de nos bastar, né? E claro que nesse momento o que tem sido muito importante para a gente é estar acompanhando todo esse processo com o suporte divino, né? Com essa mão de Deus sempre presente, esse colo sempre presente. Então, no mais, quando um encontra no outro aquilo que precisa, a gente tem Deus amparando todo mundo aqui, né? Então, eu percebo que o isolamento trouxe isso pra gente. É problemático, desafiador e muito bom, né? Que lindo, Vanessa, muito obrigada, né, pelas suas palavras. E realmente, Deus precisa ser a fonte. E quando você diz problema, eu achei muito interessante quando você coloca, por quê? Porque, embora seja um problema, vocês em família buscaram, né, saídas. E, infelizmente, grande parte, né, das famílias brasileiras aumentou muito o número de divórcios durante esse período, não optaram por esse caminho que vocês escolheram. Então, é bem isso, escolher um caminho com Deus é buscar o caminho talvez mais promissor, mas ele é desafiador, não tem outra saída. Parece-me que a Ana Lúcia quer falar. Não? Olha só. Então, eu vou compartilhar a tela novamente. Simone, né, colocou alguma coisa no chat, Márcia. Tá joia, pode ver. Você pode ler para mim, Edu? Acredito que é um aprendizado e um privilégio de estar juntos e protegidos nesse momento diferente. Isso, é isso mesmo. Nós temos a opção, nós temos a opção de vermos como privilégio ou vermos como peso,
tá? As famílias que têm encontrado esta forma, né, como privilégio, com certeza estão um passo à frente nesse degrau. E aqueles que ainda veem como um peso, terão que trilhar um caminho. Isso não significa estabelecer julgamentos, tá? Foi como a Vanessa trouxe. É desafiador, mas é importante, porque talvez nesses desafios, nessas lições construídas de acordo com a temática, nós não seremos mais os mesmos, com toda certeza. Nessas relações familiares, como a Vanessa disse, aprendemos que os problemas não podem ser jogados debaixo do tapete, né? Bom, para dar continuidade, então, também, segundo a visão espírita, um laboratório, onde experiências valiosas ajudam a enriquecer a mente e o coração. Essas experiências, como eu já falei anteriormente, elas são vivenciadas dia a dia. Podem ter erros, né? Terão aprendizados, podem ter obstáculos, podem ter dificuldades. Agora, como serão encarados esses obstáculos? São lições, são aprendizados, né? Essas dificuldades e os problemas que são colocados na nossa vida, ele tem um viés de ser o estímulo, né, para a nossa caminhada, para o nosso processo evolutivo. É assim que nós podemos evoluir. Agora, se ficarmos nas lamentações, mas eu não consigo, mas esse problema é muito grande, ele não vai diminuir com as nossas queixas, ele diminuirá com o nosso enfrentamento, né, com a nossa forma de conduzir se construindo e reconstruindo a todo momento. É um laboratório de construir experiências de viver junto. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que é um espaço família de rompermos com o nosso egoísmo. E se as famílias fracassarem, enquanto família, nós viveremos o caos, né? Talvez seja da providência divina, talvez não, eu tenho certeza, o momento que nós estamos vivenciando. As famílias precisavam viver esse momento. Eu não estou dizendo que nós não teremos pela frente grandes desafios, já estamos com grandes desafios e teremos outros tantos, mas com certeza era momento de parada da família estar no mesmo lugar, né, reunida, fazendo esse exercício tão grandioso que a Vanessa nos colocou, né, do aprendizado, né, de uma linguagem mais assertiva, de uma linguagem mais construtiva, de construir e retomar um caminho, né? Então, aí é um pequeno mundo, né, onde as condições e as circunstâncias da vida exigem a prática das virtudes e o emprego digno das faculdades da alma para a construção do progresso. Então, nós já falamos, né, que é um pequeno mundo, lar, que dependendo do que fizermos, ele se expandirá para o grande mundo. Se conseguirmos edificar valores importantíssimos nesse lar, para uma boa condução na vida, isso se expandirá para o mundo maior. E aí, gente, pensando que é uma congregação onde os laços consanguíneos promovem a união material de almas para as lutas evolutivas. Então, quando a gente pensa em luta, não é algo negativo. Luta enquanto trabalho, luta enquanto aprendizado contínuo, luta enquanto progressão para o bem, né? Quando a gente pensa
na questão do grande mundo, a gente está pensando não só na nossa família, nos laços consanguíneos, mas a gente está pensando nessa família extensa, né? Que se expande fora dos nossos lares, para que as nossas ações, a nossa conduta seja espelhada também fora dos nossos lares. E aí, gente, eu gostei muito de pensar que o amor é o fermento na massa familiar. Quando a gente pensa em fazer um bolo, quando a gente pensa em fazer uma receita e colocar um fermento, o que a gente espera desse fermento? Qual a ação que a gente espera desse fermento nessa massa? A gente espera o crescimento. Então, a gente espera um crescimento de um respeito recíproco, a gente espera o crescimento de uma fraternidade verdadeira, de uma cooperação mútua, de uma amizade sincera, de pensamentos e comportamentos elevados. Desafio. Desafio grande, mas que é fundamental para que a gente tenha uma vida mais equilibrada em nossos lares, né? Aqui a gente pensa, né, quando a gente pensa nos laços espirituais, a gente pensa em laços mais duráveis, que se perpetuam em diversos mundos, né? Algo muito maior. Que são aquelas pessoas, são laços que nós nos sentimos bem ao lado dessas pessoas, temos muitas vezes, embora elas não são laços corporais, nós temos a sensação de conhecê-las há muito tempo, temos afinidades, então são laços que a gente pode dizer que se eternizam, né? Entre as vidas diversas. E aí nós temos os laços corporais, que são os laços mais frágeis, né, que se dissolvem, mas que é muito importante nós pensarmos nos laços corporais, que às vezes nós somos reunidos por pessoas que a gente tem afinidade, e às vezes nós somos reunidos por seres que nós não temos afinidade. E aí a grande tarefa, a grande lição, né, que é a lição do aprimoramento, que é a lição do aprendizado, né? Que é a lição do aprendizado. Olha só, no compromisso do amor estão evidentes, o companheirismo, o diálogo franco, a solidariedade, a indulgência e a energia moral de que necessitam os filhos no longo do processo da aquisição dos valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. Neste sentido, é de essencial relevância a lição dos exemplos. Nós falamos muito sobre os exemplos hoje. Onde precisamos melhorar? Não é perguntarmos onde meu marido precisa melhorar, onde a minha mulher precisa melhorar, mas é primeiro nos perguntar onde nós precisamos melhorar. Onde a dificuldade do outro pode me ajudar a trabalhar em mim uma dificuldade minha também. Então, é um exercício grande de nós pensarmos a todo momento o quanto esse autoconhecimento, essa busca nossa interior pode, primeiro, modelar em nós comportamentos para que essa vivência em família seja melhorada, mas não com atribuição de culpas, mas com análise, primeiramente, daquilo que eu preciso avaliar e melhorar em mim, né? E aí é muito importante nós pensarmos onde estão
os meus pontos fracos nesse processo? Onde estão os pontos em que eu preciso fazer retomadas de percurso? Por que eu tenho determinado comportamento? E aí eu modelo minha ação e eu sirvo como exemplo para o outro. E infelizmente nós temos o péssimo hábito de achar que todos os problemas estão no outro, né? E nos abstermos das nossas culpas e das nossas retomadas de processo. Isso nós todos sempre vemos, né, nas palestras, que os espíritos que se encarnam, né, que se encarnam, podem ser os espíritos simpáticos, né, ligados por reencarnações anteriores, que se traduzem por afeição ou aquilo que eu falei anteriormente. Podem ser espíritos estranhos, a fim de nos servir, de nos servir como provas. Né? Então, é só uma retomada mesmo daquilo que foi falado e que nós já sabemos. E aí, gente, para nós irmos caminhando aí para o nosso final, nós precisamos pensar como nós enfrentamos, como enfrentar as aflições da família. A Vanessa ajudou um pouco, quando ela diz, eu acho que ela não ajudou um pouco, ela ajudou completamente. Ela diz o seguinte, que Deus tem sido a fonte desse caminho. E é isso, olha só, as vicissitudes, né, que são, na verdade, as nossas dificuldades, tem sempre uma causa justa, porque Deus é justo. E nós precisamos nos perguntar quais são as causas das nossas vicissitudes. Por que eu estou passando por determinados momentos que me são desfavoráveis ou contrários? Por qual motivo alguns males estão me atingindo? Será que é pela minha própria imprevidência? Será que pode ser pela minha ambição, vaidade, falta de moderação, desordem ou inconstância no bem? Será que pode ser por meu orgulho, pelos meus excessos, pelo mau comportamento? Então, por que eu resolvi, o autor, ele não coloca isso como questões. Ele coloca isso como algumas afirmativas para nós, né, encararmos como questões a serem cuidadas. E eu trouxe isso como perguntas. Por quê? Porque eu acredito que são análises, autoavaliações que nós precisamos fazer cotidianamente para subir nesse grau evolutivo. Devo encarar o que estou vivendo como punições ou como aprendizados? Então, é importante, por quê? Porque dependendo da forma como encaramos, se são punições ou se são aprendizados, nós vamos lidar com essas questões de uma determinada forma. Então, nossa, olha, eu tô chateada, eu não sei o porquê isso está acontecendo comigo. Eu preciso avaliar, nossa, mas de que forma que eu agi naquela situação? O que eu fiz? Como eu me comportei? Né? Então, é fundamental essa autoavaliação para eu encontrar respostas e buscar novos caminhos para o meu fazer e o meu caminhar. Aqui, continuo com alguns questionamentos. O casamento se torna infeliz. Quem é o culpado? Será que temos que buscar culpados? Ou será que temos que ver qual é a nossa parte? Qual a parte que podemos dar para que o casamento seja mais feliz? Nos tornamos infelizes com o desrespeito dos filhos?
com o desrespeito dos nossos filhos, a gente está infeliz. Mas devemos nos perguntar o que fizemos desde o princípio, quando pequenininho ele já apresentava suas más tendências. Quais foram as interferências que fizemos? De que forma corrigimos? Vocês já escutaram muitas vezes as pessoas dizerem assim: ah, não, é muito pequenininho ainda, deixa, logo vai crescer, logo vai mudar, né? Crescem as dificuldades à medida que nós não vamos fazendo o papel que nos cabe, enquanto pais, enquanto família, né? Interrogarmos nossa própria consciência para descobrirmos as causas das nossas aflições. Foi isso que eu acabei de dizer, enquanto processo de fazer a questão da autoavaliação. Eu disse, no outro momento em que nós conversamos, o quanto é importante pensarmos na consciência enquanto um termômetro que Deus deixou para cada um de nós, né? Nos perguntarmos quem é o autor desse próprio infortúnio. Então, nos cabe trabalharmos pelo nosso adiantamento moral e intelectual. Penso que nós falamos todo o tempo disso, né? Do nosso progresso, da nossa dedicação para avançarmos cada dia mais. E aí, gente, vem para nós irmos concluindo, quais características pessoais que beneficiam a vida em família? Nós fomos falando no decorrer do processo e vocês trouxeram várias dessas questões lá no nosso início, quando vocês participaram. Nós temos características que fazer bom uso dos nossos bens materiais, perdoar, não fazer distinção de raças nem de crenças, caridade e amor ao próximo, aceitar as provas ou as expiações, os bens espirituais, ter fé em Deus, interrogar a nossa própria consciência, praticar a lei da justiça. Então, existem essas características que podem ser percorridas por nós. Nós temos, como se diz, os ingredientes necessários que nos conduzem a uma vida em família mais feliz. Então, vamos pensar, se eu não faço distinção de raça e nem de crença, e eu faço isso no meu lar e o meu filho vê essa ação, vê esse ato, eu sou o exemplo. Se eu faço caridade, eu também sou o exemplo. Então, são ingredientes fundamentais para a gente constituir uma vida em família mais promissora. Atitudes que melhoram a vida em família. O sorriso, a cordialidade, o respeito às ideias, a colaboração, cumprimento dos deveres domésticos. Olha isso, cumprimento dos deveres domésticos. Trata-se de nós construirmos uma prática, desde que as crianças são bem pequenas, que a responsabilidade pelos deveres é de todos que vivem naquele lar. Por quê? Porque nós vivemos uma cultura em que tudo é tarefa da mulher. Ela se sobrecarrega, ela se sente responsável por todas as coisas, ela é responsabilizada por tudo isso. Então, é importante que a gente construa uma vida em família com colaboração, com cooperação, né? Já falamos da comunicação construtiva, de ser exemplo. Então, são atitudes, assim como eu coloquei anteriormente, ingredientes, que podem nos conduzir a uma vida em família melhor. E aí temos as 10 maneiras de engrandecer a vida em família. Tenha sempre Deus presente, nós já falamos. Viva cada dia intensamente, não espere para ser feliz depois, não espere para resolver o problema depois, né? Nós não sabemos daqui a um segundo.
Seja feliz com o pouco que julgar possuir. Isso a gente sempre conversa na casa, que nós sabemos, enquanto espíritas, que o trabalho é a lei do progresso e nós podemos progredir materialmente, mas não dá para nós não sermos felizes com aquilo que possuímos. Então, nós podemos trilhar um caminho, almejar outras coisas, mas, sobretudo, ter a gratidão pelaquilo que possuímos. Prefira viver mais do que ter mais. Valorize os sentimentos e as suas amizades. Encontre, né, esse tempo, como temos valorizado as nossas amizades, ainda que não podemos estar presencialmente, né, temos a possibilidade de nos conectar com as pessoas por videochamada, por telefonemas, mas hoje, mais do que nunca, valorizamos um bom café, estar juntos, né? E teremos, com toda certeza, com muita fé em Deus, esse momento posteriormente. Mas a gente precisa dar valor a esses momentos. Encontre felicidade nas pequenas coisas e nos pequenos gestos. Pensamentos e sentimentos maus fazem mal a você. Então, nós precisamos ir nos depurando para que saibamos e cuidemos desses sentimentos, porque um dos ensinamentos é que quando temos esses pensamentos e sentimentos maus, nós nos impregnamos de uma substância escura e pegajosa, que são as marcas que nos adoecem, as marcas que nos fazem somatizar coisas muito ruins. Então, ao invés de fazer mal para o outro, fazemos mal para nós mesmos. Então, engrandecer uma vida em família é nos libertar desses sentimentos, de falas inadequadas, né? Aceite a vontade de Deus. Pensar sempre que há um projeto de Deus na nossa vida, que Ele é maior do que todas as coisas e nós podemos avançar sempre porque Ele é maior, né? Ele é maior e Ele tem um projeto muito importante para cada um de nós. E aí, palavras de cordialidades, por favor, obrigado, né, que faz uma grande diferença nesse meio familiar. E o sorriso tem um grande poder, né, ele contagia e ele muda a sintonia de todo o lar. Então, gente, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, né, de bater esse papo com vocês. Penso sempre que não são novidades, porque todos, né, vocês vivem, estudam muito a doutrina, mas é aquilo que eu pude extrair, voltar, né, num livro que nós já tínhamos estudado, e poder compartilhar com vocês, porque, na verdade, não são coisas que, às vezes são coisas que dominamos conceitualmente, mas que nós precisamos torná-las a prática cotidiana. Tá? Então, obrigada novamente pela oportunidade e que a gente possa transformar tudo isso nas nossas práticas diárias. Bom? Obrigada. Bom dia a todos. Agora, nesse momento, nós vamos fazer as nossas vibrações, que são nada mais do que levar tudo aquilo de bom que nós desejamos para nós vamos desejar nesse momento para os nossos irmãos, através do nosso pensamento. E nós sabemos que o nosso pensamento tem força, então, com força e fé, é que nós vamos ajudar os nossos irmãos onde quer que eles estejam. Então, neste momento, vibremos para uma luz muito forte, uma luz de paz, uma luz de amor, uma luz de fé,
de esperança, que vai iluminar todo o nosso planeta. Imaginemos o nosso planeta envolto nesta luz. E que esta luz vai se dividir em pequenas partículas e vai atingir mente e coração de todos os habitantes do planeta. Principalmente aqueles que têm o poder de decisão, que são os governantes, para que eles governem com amor, com justiça e com caridade. Vibremos pelo nosso país, pelo nosso Brasil, por todos aqueles que têm o poder também no nosso país de decisões, que olhem pelo povo com mais amor, mais justiça. Vibremos por todos os nossos irmãos que se encontram nesse momento num leito de hospital, que eles sejam envolvidos por muita luz, uma luz de cura, uma luz de fé, de esperança, para que eles possam ter a sua saúde física restabelecida. Vibremos por todos os médicos, por todos os profissionais da saúde, que têm esta missão de cuidar dos nossos doentes, principalmente nesse momento que o mundo está passando, mas que com muita fé, muita esperança, tudo vai passar. Vibremos para que esta luz adentre em todos os prédios públicos, principalmente nos asilos, nas creches, nos presídios. Vibremos para que esta luz também adentre em todos os lares em desarmonia, que ali possa prevalecer o amor e o respeito. Vibremos por todas as casas de orações, em especial pela nossa casa. Vamos envolver a nossa casa em muita luz, para que o pouco trabalho que estejam sendo realizado ali naquele ambiente possa continuar sendo realizado com muita paz, com muita harmonia. Vibremos pelos nossos amigos, nossos irmãos, que já partiram dessa pátria material, retornaram para a verdadeira pátria, que é a espiritual. Que todos sejam acolhidos de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um. Acolhidos, sendo encaminhados para escolas, para hospitais. Enfim, que cada um receba o que for necessário. Vibremos, agora vamos adentrar a nossa casa, aqui onde nós estamos, com esta luz. E esta luz vai percorrer todos os cômodos do nosso lar, desfazendo toda e qualquer energia negativa que esteja envolvendo a atmosfera do nosso lar neste momento, com energias de paz, de amor, de saúde e respeito, envolvendo os nossos familiares que dividem conosco esse lar nessa existência, e aqueles nossos familiares que não dividem mais conosco, que eles também recebam essa vibração e sintam esta paz que estamos sentindo. Vibremos para que seja feita a fluidificação da água, aquela água que vamos beber no término desse nosso encontro. Ali seja colocado o medicamento que cada um de nós estamos necessitando neste momento para o nosso equilíbrio físico e espiritual. E vibremos por nós mesmos que esta paz, esta luz que está nos envolvendo nesse momento,
nós possamos mantê-la conosco para iluminar todos aqueles com os quais nós vamos nos encontrar durante toda essa semana. Que eles possam receber esta paz também. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O Edu, como você não fez a vibração, você quer fazer a prece final? Então, pode deixar que eu mesmo faço. Então, permanecendo tranquilos aqui no nosso assento, deixar o corpo físico bem à vontade, respirando tranquilamente, naturalmente, sentindo os batimentos cardíacos bem suaves, a mente serena, límpida, como o céu lá fora. Vamos sentindo uma sensação boa, como uma massagem percorrendo o nosso corpo, massageando os nossos ombros, as nossas costas, os nossos braços, aliviando a nossa coluna, aliviando as nossas pernas de toda a tensão, até chegar aos nossos pés e aos dedinhos. Agora, vamos nos imaginar na entrada de um bosque, um caminho cercado de árvores, todas floridas, flores amarelas, roxas, azuis. Adiante, uma estradinha de terra bem singela. Vamos percorrendo, imaginando ao nosso lado a nossa família, vamos caminhando com tranquilidade, sentindo o cheiro das flores, ouvindo o canto dos pássaros, sentindo o sol da manhã nos aquecendo o coração, nos aquecendo a alma, sentindo o amor de Deus em toda essa obra, cada detalhe do nosso artista maior. E adiante, uma fonte de água cristalina vem descendo da mata, essa fonte nos alimenta de energia revigorante e ao mesmo tempo leva o desânimo, o cansaço e vai indo embora, vai alimentando de esperança, de fé. Vamos beber dessa água. Sinto o frescor. A água vai passando pela nossa garganta,
e vai limpando todos os nossos órgãos internos. Agradecemos por essa oportunidade, dessa fonte cristalina, onde nos reabastecemos. A água é nossa fonte de vida e vem direto dos lugares mais altos, onde a espiritualidade coloca tudo o que necessitamos. Ao lado dessa fonte há uma pessoa querida, alguém que não vemos há algum tempo, alguém que já partiu para o outro plano. Vamos chegar até ela e lhe dar um abraço bem gostoso. Sinta as energias desse abraço nos envolvendo no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual. Agradecemos. Vamos nos despedindo, retornando pelo mesmo caminho. E novamente estamos aqui no nosso local, no nosso assento, trazendo todas as energias desse lugar onde estivemos. Agora vamos imaginar do alto da nossa cabeça uma luz que se abre. E o nosso mentor, os amigos espirituais estão nos aplicando um passe. Vamos receber com muito amor todas essas energias, muita luz. Graças a Deus. E agradecendo então aos amigos espirituais, a Jesus, irmão, amigo, mestre querido, que nos trouxe por esse caminho de renovação, de aprendizado, que por ele nos reunimos aqui por todas as oportunidades, pelas nossas famílias, pelos nossos pais, nossas mães, tudo que faz parte da nossa vida. Que tenhamos um bom fim de domingo, ao lado dos nossos queridos, e que possamos estar aqui na próxima semana para mais um momento de aprendizado. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a nossa Mãe Maria, que assim seja. Parabéns, eu adorei a sua palestra. Eduardo, cortei você, desculpe. Obrigada, Zibéria. Obrigado. Obrigada, querida. Parabéns, viu, Márcia? Obrigada, Foi muito gente. boa.